A paz, mulheres que vencem. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dessas mulheres guerreiras, valentes e cheias do Espírito Santo. Irmãs, hoje eu que estou passando por aqui, a pedido da Jaqueline, ela me fez o pedido para trazer uma palavra para vocês. E eu quero pedir alguns minutos aqui de vocês, né? O trabalho que ela está fazendo é maravilhoso, é lindo. E eu acompanho, né? Eu não vejo todas as aulas, mas sempre quando eu posso, né, eu escuto aqui ela gravando e assim, como é precioso, irmãos. Como é precioso, irmãs. Como é precioso, irmãs. Como é pontual. Glória a Deus você, mulher, que tem ela como mentora. Glória a Deus você, mulher, que tem alguém para te instruir, te ajudar na jornada de fé, né? E tão pontual e em áreas tão específicas. Valorize tudo isso, ouça atentamente. Tem vídeos aulas que ela grava, que é importante até você ouvir 1, 2, 3 vezes se possível, para te abençoar, para você desfrutar de tudo isso. Eu quero falar hoje, para complementar tudo que ela tem construído aqui com vocês, sobre como uma mulher de Deus deve se portar diante de um marido não crente. Mulheres que se casaram com homens que não são crentes e encontram barreiras e tantas dificuldades na jornada de fé e na missão a qual o Senhor confiou a ela. Nós sabemos que a palavra nos ensina que as mulheres devem ser submissas ao marido. E é certo, nós sabemos disso. Mas a missão nada mais é que algo que Deus confia ao homem. E quando a mulher se submete ao marido, ela está se submetendo à missão que o marido recebeu. O marido recebe uma missão e a mulher, ela está na submissão. Ela complementa a missão do homem. Ela continua, ela dá continuidade. Ela complementa a missão do marido. E aí a pergunta é, mas se meu marido não está em Cristo, como ele pode ter recebido uma missão? E de fato, não, ele não recebeu. Só recebemos missão quando estamos ligados na videira. Jesus deixou claro quando disse, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês não estiverem ligados em mim, não darão frutos em nada. Nós precisamos estar ligados nele para assim darmos frutos. E aí a palavra é tão maravilhosa que Jesus diz assim também, olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos. Glória a Deus. Essa é a nossa missão, dar frutos em Cristo e para Cristo, porque dele, para ele, por ele, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Então tudo começa em Cristo e termina em Cristo. Nós somos comissionados. Nós, como homens, somos comissionados. E vocês, mulheres, estão submissas a essa missão que recebemos. E aí a pergunta de novo, mas se o meu marido não está em Cristo, como ele pode receber uma missão? De fato, ele não recebeu. E talvez o conselho que a gente mais ouve é, mulheres, vocês devem orar para que seus maridos se convertam. Mulheres, jejuem, busquem o Senhor, porque os seus maridos se converterão. E de fato é a melhor forma, orar, buscar ao Senhor, dar bom testemunho, servir o seu marido com excelência. Pense, você representa Cristo na sua casa. Você é a única representante de Cristo na sua casa. Então o seu marido deve olhar para você como alguém que de fato vive o que o Evangelho diz. O seu marido deve olhar para você e ter Cristo sendo revelado. O seu marido precisa olhar para você e entender que de fato Jesus é poderoso. Então, o seu testemunho ele se torna um desafio. Você precisa testemunhar Cristo na sua casa. Você precisa servir o seu marido. É um desafio, minha irmã, é um desafio. E a gente fala de pessoas, tantas pessoas que talvez não estão em Cristo ainda, mas são boas pessoas, têm bom caráter, trabalhadora. E quando a pessoa ela já tem esse caráter construído, já tem ali uma mentalidade positiva, o ambiente se torna um pouco mais leve, né? Mas continua não crente do mesmo jeito. Sendo boas pessoas ou má pessoa, nós precisamos de Cristo. Porque só em Cristo há salvação. Porque só em Cristo há vida eterna.
E pessoas boas ou más são todas iguais sem Cristo. Essa é uma verdade. Agora, há um campo muito mais desafiador, quando o marido não é tão bom assim. Quando o marido talvez vive em bebedeira, vive em lugares tortuosos, em bares, quando o marido proíbe a esposa de ir à igreja. Então são vários desafios que você, mulher, precisa orar. Precisa buscar ao Senhor para que o Senhor opere de uma forma gloriosa. E entregando a sua vida sempre ao Senhor, dando bom testemunho, não negando a sua fé na sua casa, sendo sempre pontual para discipular seus filhos, porque os seus filhos só têm você de exemplo. Eles precisam que você permaneça firme, eles precisam que você insista, busque, ore e sempre esteja de pé. Por isso que a jornada cristã ela se torna sempre mais desafiadora quando temos adversidades e batalhas tão travadas como essa, você mulher de um não crente. E eu poderia só encerrar aqui dizendo que você tem que orar e jejuar para que seu marido se converta e você não pode separar, né? Mas eu quero usar um texto em 1 Samuel, quero falar sobre Abigail. Abigail foi uma mulher de Deus, uma mulher instruída e cheia do Espírito Santo. E você vai tê-la como exemplo. Eu tenho certeza que Abigail vai ser o melhor modelo para você se espelhar hoje e ter uma palavra para o seu coração. Você é esposa de um não crente. Abigail era casada com Nabal. E Nabal era um homem mau, insensato. Na verdade, o significado de Nabal é insensato. Não se sabe se os pais o presentearam, batizaram ele com esse nome, ou se logo depois as pessoas da comunidade chamavam ele de Nabal por ser realmente um homem insensato. Nabal era um homem rico, de muitas terras, de grande posse, mas era um homem mau, um homem perverso. A Bíblia apresenta ele de uma forma muito negativa. O insensato Nabal. E Abigail era uma mulher preciosa, uma mulher de Deus, temente, uma mulher que estava disposta a guerrear pela sua casa. Certa vez, Davi, em terras próximas a de Nabal, ele tem uma necessidade e pede um dos seus servos para procurar pão, comida, na casa de Nabal. Nabal, de uma forma grosseira, de um coração duro, ele maltrata o servo de Davi. Ele ofende, ele desmerece Davi e seus servos. Aquele servo volta para Davi e conta tudo o que Nabal disse. Davi, como um bom guerreiro e um homem que não estava disposto a levar desaforo para casa, levanta seus 400 soldados e diz: nós vamos acabar com Nabal. Nós vamos destruir toda a casa de Nabal. Davi se junta com seus soldados e vai em direção à casa de Nabal. E aparece a mulher intercessora no caminho, Abigail. Abigail, sabendo da fúria de Davi, da ira de Davi, ela vai no caminho para encontrar com Davi antes que Davi pegasse Nabal. Quando Abigail vê Davi, ela se prostra diante dele e ela faz um papel de intercessora. Ela intercede pelo seu marido. Mesmo sabendo que seu marido gastara teu dinheiro com bebidas, com coisas ilícitas, mesmo sabendo que ela não tinha o carinho do seu marido, mesmo sabendo que ele não reconheceria o que ela estava fazendo, ela foi zelosa pela sua casa, ela foi zelosa pelos seus, ela foi zelosa pelo seu marido. E Deus vê tudo. Deus vê o que você está fazendo quando você não ganha nada por isso. Deus vê sua fidelidade mesmo quando você não é tratada com amor. Deus vê o seu respeito, o seu zelo pela sua casa, mesmo quando você é a única a guerrear por ela. Deus vê tudo. E resumindo a história, você pode ler em 1 Samuel 25, mas resumindo a história, Abigail intercede e ela soube acessar o coração de Davi. Ela disse: meu senhor, o senhor ia manchar suas mãos de sangue, né, com meu marido é um insensato. Mas nós temos alguns problemas. Ela pontuou algumas coisas que fez com que Davi, de fato, olhasse para aquela mulher e falasse: realmente, eu não vou fazer isso. Davi pensou e, pelo pedido daquela mulher, ele disse: realmente, eu não vou matar Nabal. Davi
recebe daquela mulher pão, vinho, tudo aquilo que ela ofertou na vida dele. Ela preparou o ambiente, ela mudou o coração de Davi e salvou o seu marido, salvou a sua casa. Isso é uma mulher de ouro, uma mulher preciosa. A mulher que Provérbios diz, mulher que não se acha em qualquer lugar, né? Uma mulher zelosa, temente e cheia de Deus. E aí você imagine Abigail voltando para casa e tendo que se deparar com seu marido bêbado. E ainda que ela contasse tudo o que fez, o seu marido pouco se importava e jamais ia valorizar o ato dela. Ela chega em casa e se depara com uma situação de fato triste. Conta para ele no dia seguinte, após a ressaca da bebida passar, né? E a reação dele é como alguém frio, alguém que já está morto por dentro. Alguns dias se passam, por volta de 10 dias, e Deus, infelizmente, é triste isso, mas Deus sabe todas as coisas. O próprio Deus mata Nabal. E eu não quero dizer que o seu marido ele te maltrata, o seu marido ele é mau, então Deus vai matar ele para que você seja livre. Não, 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 irmãos. Mas o que eu quero que você extraia disso é que Deus vê tudo. Deus, ele vê você se sacrificando pelo seu marido não crente e ele pode mudar o coração dele. Deus vê você sacrificando, lutando, sendo fiel e dando bom testemunho, mesmo lutando sozinha na sua casa. Deus entra na frente e muda o coração daquilo que é ruim. Davi vinha para matar. Deus mudou o coração de Davi por causa de Abigail. Então Deus muda corações. Eu quero que você guarde isso. Deus muda corações. Eu não sei se o seu marido ele se encontra nessa situação, né, numa situação tão triste e pecaminosa. Deus pode mudá-lo. Deus é poderoso para transformá-lo. Mas persevere no seu testemunho. Persevere, Deus vai te sustentar, Deus vai guardar você. E aí às vezes a gente pode se perguntar por que Abigail, sendo uma mulher tão sábia, uma mulher bela, né? A Bíblia diz que ela era muito bonita. E por que uma mulher como essa se casaria com um homem como este, né? A verdade é que antigamente os pais faziam, né? Selavam casamentos e às vezes você conhecia o seu pretendente, o seu marido, sua esposa, só no dia do casamento, né? Então talvez ela nem teve a opção, né? E às vezes a gente fala para mulheres aqui que talvez não tinham conhecimento da palavra quando casaram, e aí depois foi ver que, meu Deus, eu podia ter pensado antes, né? Esperado ele se converter, ou ter orado antes, né? Não pense nisso agora, pense no hoje, pense no hoje. Eu podia não ter casado. Não, 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 você casou. Vamos buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor porque Deus é Deus na sua vida, Deus é Deus na sua casa, Ele pode mudar essa realidade. Deus irá intervir. O que você não pode é mudar o seu testemunho, mudar as suas atitudes, deixar de servir a sua casa porque o seu marido não é crente, deixar de servir a sua casa porque o seu marido ele não é o que você espera que ele fosse, seja o que ele precisa. Às vezes a gente espera mudança de fora, mas a gente precisa da mudança interna, né? Eu falo sempre isso. A gente ora para que a cidade seja uma bênção, mas a gente não ora para ser a bênção que a cidade precisa. Então faça isso. Ao invés de orar somente para que seu marido seja uma bênção, ore para que você seja uma bênção na vida do seu marido. Deus é justo. Guarde essa palavra no seu coração. Deus é justo. E se Ele é justo, Ele entrará com a justiça. Se o seu marido já é uma boa pessoa, trabalhador, honesto, pode ter certeza que o Espírito Santo é poderoso para convertê-lo. Fazer com que ele se renda a Cristo. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ou seja, ele vai se render, ele vai se dobrar. Nós precisamos perseverar. Você, mulher, precisa perseverar, né? Afinal, nós estamos aqui na plataforma Mulheres que Vencem. Você vai vencer, mas é necessário perseverar. Ore ao Senhor. E lembre-se sempre, a sua oração não é só Deus muda meu marido. Deus, faça eu ser o que o meu marido precisa. Faça eu ser a bênção que o meu marido precisa. Eu falei o significado do nome Nabal, né, que é insensato. Em algumas, se você procurar no dicionário, insensato está bem assimilado ali com estúpido, né, e era bem a realidade de Nabal. O significado de Abigail, para nós fecharmos aqui, era aquela que alegra o pai. Eita! É forte! Aquela que alegra o pai.
seja aquela que alegra o Pai. Mesmo que você não tenha motivos, alegre o Pai. Porque quando você alegra o Pai se move ao seu favor. Mulheres, Deus te abençoe. Continuem fortes, firmes no propósito e principalmente na obediência. Não abandonem o lar, como é costume de muitos. Persevere por ele. O Senhor é justo e os olhos dele tudo vê. A Bíblia tem uma promessa para aqueles que passam por injustiça. Então persevere, persevere. Não pense, eu errei, eu vou anular tudo que eu já vivi. Não. Viva daqui para frente acertando. Acerte agora, tenha a oportunidade de acertar agora. Porque o Senhor tudo vê. E como eu disse, como nós vimos através da intercessão de Abigail, Deus mudando o coração de Davi, para que o seu marido não perecesse, Deus muda corações quando há mulheres na brecha intercedendo pela sua casa. Deus abençoe com toda sorte de bênção, que a Jaqueline continue daqui com esse precioso trabalho. E você, mulher, persevere, Deus é na sua vida.